Olá, você que está prestes a assistir à mesa de debates de hoje. Você sabe que o nosso programa é feito todos os dias com muito carinho para você. Então já te convido para curtir o nosso vídeo, compartilhar os nossos programas nas suas redes sociais e se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva para não perder nada do nosso conteúdo. Mesa de debates. Oferecimento Unimed Juiz de Fora. Baixe o aplicativo. Seu plano em suas mãos. Olá, hoje é segunda-feira, dia 18 de março, está começando mais uma mesa de debates aqui pela TV Juiz de Fora, começando também mais uma semana, então eu quero aproveitar, agradecer a você que está ligadinho com a gente e também fazer um convite para que você acompanhe os nossos programas durante a semana. Hoje nós vamos conversar sobre uma inauguração muito aguardada pelos Juiz Foranos. No início do mês que vem acontece a abertura do Jardim Botânico da UFJF. Agora eu apresento para vocês os debatedores do programa de hoje. Bom dia, Abramo. Tudo bem? Bom dia, Caio. Bom dia, Gustavo, Nilson, meu companheiro. Bom dia, Juiz de Fora. O tema hoje vai ser muito bacana. Com certeza. Bom dia, Nilson. Tudo bem? Bom dia, Caio. Bom dia, Abramo. É um prazer estar aqui com você debatendo esse assunto importante. Bom dia, professor Gustavo. É importante, né, para Juiz de Fora essa iniciativa da Universidade Federal e nós estamos aguardando aí com certeza. Obrigado. Bom, agora eu apresento para vocês o convidado do nosso programa de hoje. A gente recebe o diretor do Jardim Botânico da UFJF, Gustavo Soldati. Bom dia. Bom dia, Caio, tudo bom? Bom dia, José. Bom dia, Nilson. Prazer estar aqui para a gente conversar um pouco sobre o Jardim Botânico, tão esperado por Juiz de Fora, né? Com certeza, é um prazer te receber. Prazer todo meu. Bom, você sabia que Juiz de Fora possui uma das maiores áreas de Mata Atlântica em espaço urbano no país? São mais de 512 hectares, o que corresponde a aproximadamente a 470 campos de futebol. Em breve, no início do mês que vem, a população poderá ter acesso a uma parcela da mata através da inauguração do Jardim Botânico da UFJF, que contém 82 hectares, 12 mil árvores catalogadas, 400 espécies nativas e várias espécies com risco de extinção. Gustavo, eu falei desse número mais abrangente, que é um somatório entre o Jardim Botânico, a área da Mata do Crambeque e também de uma região que ela está sendo cuidada pelo Exército, né? Eu queria que você falasse, para que a gente começasse a nossa conversa, sobre como que esse espaço em Juiz de Fora, que torna a cidade como um dos maiores espaços de preservação de Mata Atlântica, né, em área urbana do país, contribui para o ecossistema da cidade, para o funcionamento da cidade? Então, essa é uma pergunta importante. A gente tem acumulado muito conhecimento sobre essa pauta, sobretudo o professor Fabrício, lá do Departamento de Botânica. Ele tem estudo muito sobre a importância das florestas em contextos urbanos, né? Todos nós dependemos de água, ar, saúde, né? Então todos esses elementos ele vêm daquilo que a gente chama de natureza, né? Então essas florestas em contextos urbanos ajudam na melhor qualidade de ar, na melhor balanceamento do clima local, na melhor qualidade da água. Então todos esses aspectos que nós chamamos de serviços ambientais são embasados e fundamentados por essas matas, né? Sobretudo nos contextos urbanos. E o mais interessante é que grande parte dessa área ela ainda é inexplorada, né? Então, dessas espécies todas que eu citei, o número pode ser muito mais abrangente de espécies nativas aqui de Juiz de Fora. Explica pra gente por que essa região ainda é inexplorada. Existe essa questão de uma área, né, de proteção ambiental, que vocês querem mudar isso. De que forma isso interfere no trabalho que vocês têm desenvolvido lá? Então, a Mata Atlântica, que é o contexto do nosso Jardim Botânico, o contexto de fora, a gente está no grande bioma da Mata Atlântica, sem sombra de dúvidas, um dos biomas mais biodiversos do mundo, né? E hoje um dos mais importantes, porque infelizmente, a partir de uma perspectiva histórica, né, a Mata Atlântica foi extremamente devastada. Então hoje resta muito pouco de algo que é extremamente rico. Então ela é extremamente importante para o mundo inteiro, né? No Jardim Botânico, há algum tempo já são desenvolvidas diversas pesquisas, tanto na área florística, na área botânica, como na área zoológica, enfim, de todos os organismos vivos, né? Então, já se conhece alguma coisa do Jardim Botânico, como você já
próprio falou, o professor Fabrício, o professor Daniel Pimenta, a professora Ana Paula, a professora Fátima Salimena, todos do Departamento de Botânica já desenvolveram várias atividades, né? E hoje a gente tem um certo conhecimento sobre a flora do Jardim Botânico, mas ainda muito pouco, porque a Mata Atlântica é extremamente rica. Então pode ser que a gente tenha muitas espécies que ainda não são conhecidas pela ciência ou que sua distribuição não seja ainda catalogada para Juiz de Fora. Então, essa é uma das importâncias do Jardim Botânico. A gente tem uma grande área da universidade, são 82 hectares, mas como você diz, ela é contínua com outros dois, com a mata que a gente chama, que o IEF hoje está postulando para ele, que é a APA do Crambeque, para se transformar no Parque Estadual do Crambeque, que somam mais de 300, se eu não me engano, são 380 hectares junto. Então, uma área muito grande de floresta nativa, ainda que seja secundária, que tem uma biodiversidade muito forte, muito importante para a pesquisa. Esse jardim botânico, você falou uma coisa aí que me impressionou. Eu, por acaso, estou fazendo uma leitura sobre a globalização da natureza. E a gente perde muitos biomas em função da agressão, porque as pessoas partem para cima da natureza com uma atitude predatória, em muitos casos, explorando a natureza, querendo oferir capital, lucro. É justificável que você trabalhe com a natureza, mas não ao ponto da exaustão, né? Nós conversávamos ali em off, nós falamos de outros jardins botânicos. Relativamente o Jardim Botânico de Juiz de Fora em relação ao Rio de Janeiro, as áreas são similares. Claro que proporcionalmente à cidade, a proporção deve ser muito menor. Mas pelo que eu estou vendo aí, parece que a nossa área aqui é maior que a do Rio de Janeiro. Eu estou falando bobagem? Ô José, a área do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, eu não vou saber te falar especificamente. O que eu sei te dizer é que a Floresta Nacional do Rio é a maior floresta nacional em contexto urbano do mundo, né? Que ela é muito próxima ao Jardim Botânico do Rio. Agora, especificamente a área do Jardim Botânico do Rio, eu não sei essa informação. Pois é. Mas essa área não tem muita diferença. Mas assim, com relação, uma coisa que me impressionou, eu vou focar minha pergunta. Uma coisa que me impressionou foi você dizer que essa área ela é responsável pela melhora da qualidade de vida de Juiz de Fora, né? E isso também é assim no Rio e em outros lugares. Porque nós temos muita agressão à natureza, né? Então, juntando as três coisas aí, nós temos muita agressão à natureza. Então, quer dizer, de repente, o valor de você ter um jardim botânico com uma área expressiva como essa corresponde ao valor que você teria numa cidade como São Paulo ou numa cidade como o Rio de Janeiro. Esse que é o tema da minha pergunta. Sem sombra de dúvida, a pergunta é extremamente interessante nesse sentido, né? Como você disse, ter essa mata ela é fundamental para a nossa cidade, né? Os serviços ambientais que elas nos provêm não poderiam ser oferecidos de outra forma, né? Então, tê-la ali é muito mais importante para a cidade de Juiz de Fora do que convertê-la em qualquer outro tipo de função, como você próprio explicitou para a gente, convertê-la em qualquer outro tipo de acesso do capital sobre ela, né? Condomínios, seja qual que for o tipo. Então, para o Juiz Forano, para Minas Gerais e para o Brasil, ela é muito mais valiosa, não estou falando no sentido monetário, mas também monetário. Ela é muito mais valiosa em pé do que derrubada, sobretudo no contexto urbano, na interface, né? A gente tem ali, como eu disse para você, vários serviços ambientais que são oferecidos por essa mata. E a mata do Jardim Botânico, ela está acho que nem chega nem 5 quilômetros do centro da cidade de Fora, do Parque Alfa. Uma coisa muito importante. Muito perto. Muito perto. O professor Gustavo, eu gostaria, até para que o nosso público pudesse se posicionar, se você pudesse fazer um breve histórico, né, da criação desse parque, né, ou desse jardim botânico, e também dizer o que ele tem lá a oferecer ao público que queira lá visitar. Bom, Nilson, eu vou aproveitar essa sua pergunta e, se vocês me permitem, vou falar um pouco sobre o que é um jardim botânico também. Né? Eu acho que esse historiamento é importante para nós. A história do jardim botânico, mas sobretudo o que vem a ser hoje um jardim botânico. Os jardins botânicos no mundo são instituições extremamente antigas, né? Não, tenho certeza disso. Todos os homens, todas as mulheres, e nos diversos momentos do desenvolvimento da nossa espécie, sempre se relacionou com as plantas, né? Eu acho que todo mundo aqui tem um pezinho de manjericão em casa, todo mundo aqui acorda de manhã, toma um café da manhã, o café é uma planta, ou seja, nós somos extremamente dependentes das plantas e nos relacionamos de forma extremamente íntima com as plantas. Isso não é hoje, isso é o lago de toda a evolução humana, né? Então, em determinado momento histórico,
houve a construção desses jardins botânicos, que eram, em princípio, locais para reunir a diversidade. Sobretudo quando os países começaram a expansão marítima, começaram a conhecer uma flora nova, levavam para o país de origem, por exemplo, para tentar aclimatar. Né? Então, essa diversidade nova foi extremamente importante, que construiu, por exemplo, a Companhia das Índias Ocidentais holandesas, né? que foi uma das principais empresas capitais daquele contexto histórico. Então, as plantas sempre foram fundamentais para o desenvolvimento humano. O Jardim Botânico tinha esse papel, né, de conservar, armazenar essa flora. As pessoas conhecem uma diversidade que não conheciam antes, né? Então o Jardim Botânico sempre tiveram um pouco essa função. No Brasil, o primeiro Jardim Botânico foi o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, né, que foi estabelecido pelo imperador Dom Pedro II e tinha uma função fundamental. Estudos para reflorestamento da mata nativa, sob conversão do café, mas sobretudo para aclimatação de plantas. Então algumas plantas eram trazidas do Velho Mundo para cá. Do ponto de vista agronômico, você precisa aclimatar uma planta para inserir nesse novo contexto. Imagina, você traz do Velho Mundo frio e traz para os trópicos, você precisa aclimatar essa planta, né? Então os jardins botânicos tinham essa função. Hoje tem algo a mais. Depois da década de 60, quando a gente teve aquela, sobretudo pelo importante livro da Rachel Carson, né, Primavera Silenciosa, o mundo começou a tomar conhecimento de que as ações antrópicas estavam danificando, né, os nossos, o que a gente chama de natureza, né? O homem e a mulher, com o avanço e a apropriação dessa biodiversidade, estava acabando com essa biodiversidade, né? Isso não acontecia antes. Isso é uma coisa que para a juventude pode parecer nova, a preocupação com o meio ambiente, mas antes da década de 60 isso não existia. A conscientização que você fala. A conscientização ambiental, isso. A pauta ambiental, apesar da juventude achar que ela é extremamente enraizada, ela é extremamente recente. A pauta ambiental ela nasceu na história mundial depois de 1960, quando a ONU teve o primeiro encontro mundial para discutir o meio ambiente. Aquela década de 1960 foi uma década onde se discutiu vários posicionamentos políticos na questão da vestimenta, a questão da mulher, a questão das raças, isso, a integração das raças e também a parte da natureza, o meio ambiente. Né? Isso, boa observação do pós-guerra. Você teve a primeira discussão dos direitos humanos, importantes no contexto atual, e todas essas pautas que você acabou de apresentar para a gente. Então, hoje, os jardins botânicos também têm essa função nessa grande pauta que a gente chama pauta ambiental. As principais funções do jardim botânico hoje é produzir conhecimento para que a gente tenha possibilidade de preservação e conservação daquilo que a gente chama de biodiversidade. Então todas essas pesquisas que acontecem nos jardins botânicos do mundo, não só de fora, do Rio, Curitiba, Brasília, São Paulo, essas pesquisas visam que conservar a biodiversidade, a diversidade de organismos vivos nesse contexto. O nosso contexto é o contexto da Mata Atlântica. Mas eu acredito também que tem até um intercâmbio, né, entre as pesquisas, porque é um local de estudo e de troca de conhecimento. Professor, antes de você falar da história do parque aqui em Juiz de Fora, vou chamar o primeiro intervalo e a gente já volta. Tadinho. Primeira pausa do programa de hoje e já voltamos com a mesa.